Você já olhou para o céu e se perguntou como que alguém enxerga feras selvagens, seres mitológicos, objetos e pessoas nesse tanto de estrelas no céu à noite? As figuras imaginárias mudam ou são sempre as mesmas? Fique comigo para descobrir como estes símbolos cósmicos nos conectam com o universo. Olá, seus abertos para você. Sou Vinícius Araújo. Este é o canal Segundo de Arco e hoje eu vou te contar um pouco sobre esse tema fascinante, as constelações de estrelas. Antes de falar sobre as constelações em si, é importante entender o que levou a humanidade a olhar para o céu com tanta curiosidade desde os primórdios de suas origens. E já aproveita para deixar o seu like astronômico aqui nesse vídeo. Isso ajuda muito o canal a crescer também e a levar mais conhecimento para quem ama astronomia. Então valeu, muito obrigado, é isso aí. Muito obrigado de coração, valeu. Olha, o céu noturno sempre foi um grande palco para a imaginação humana. Desde a antiguidade, o homem olhou para o céu em busca de respostas para perguntas que ainda hoje nós nos fazemos. De onde viemos? Para onde vamos? O que são afinal aquelas luzes que brilham tão distantes? Ainda nos tempos antigos, o céu noturno não era apenas um espetáculo visual. Ele tinha um significado profundo. As estrelas e as constelações desempenhavam papéis centrais em mitologias, cerimônias sagradas e na organização social de diversas culturas ao redor do mundo. Para os antigos egípcios, as estrelas eram deuses e guias para o pós-vida. Para os maias, as constelações ajudavam a prever estações e planejar colheitas. No Oriente, astrônomos chineses mapeavam o céu e associavam as constelações a eventos terrestres, como mudanças políticas e até mesmo fenômenos naturais. A partir dessas observações, surgiram mitos, lendas e tradições que moldaram a história e a identidade cultural de muitos povos. Mas antes de falar das constelações propriamente, eu vou te contar um pouco do que são as estrelas. Embora elas aparentam ser apenas pequenas fontes pontuais de luz no céu à noite, e a depender de como desejamos utilizá-las, até que podem ser mesmo consideradas como fontes pontuais. Mas o fato é que as estrelas são gigantes esferas de plasma, compostas principalmente de hidrogênio e hélio, que brilham devido à fusão nuclear que acontece nas regiões mais internas, chamadas de núcleo estelar. Elas são elementos fundamentais do universo e podem se agrupar formando desde aglomerados estelares até galáxias. Vamos nos ater aqui neste vídeo apenas aos aglomerados estelares, que é o que nos interessa para falar de constelações. Existem dois tipos, os aglomerados estelares abertos e os aglomerados estelares globulares. Os aglomerados estelares abertos, como as Pleiades e o aglomerado da Colmeia, são grupos jovens de estrelas que nascem juntas a partir de uma mesma nuvem de gás e poeira, distribuídos no disco da galáxia. Já os aglomerados globulares, como o famoso Ômega Centauri, são agrupamentos de milhares de estrelas muito mais velhas, reunidas quase que de forma esférica, e que se localizam no halo e no bojo galáctico. O arranjo natural de estrelas que é visto daqui da Terra é justamente o que nos levou a imaginar e a criar as constelações. Diferente dos aglomerados estelares, as constelações não são agrupamentos físicos de estrelas. Ou seja, as estrelas não estão fisicamente próximas nas constelações. Elas são projeções no céu, agrupadas de acordo com a perspectiva de quem está olhando daqui da Terra. Vou te dar um exemplo. As Três Marias no cinturão de Órion. Aparentemente, as três estão a uma mesma distância de nós, não é? Só que não estão. De acordo com a versão para smartphones do Stellarium, o Stellarium Mobile Plus versão V1 12.9, a estrela Unitac fica a aproximadamente 730 anos-luz de distância de nós. A estrela Delta Orionis está a aproximadamente 690 anos-luz de distância daqui. E a Unilan, a estrela supergigante azul, cerca de 1.300 anos-luz de distância daqui. Perceba que elas estão
muito longe, mas tão longe que a gente perde a noção de profundidade e acredita que estão todas equidistantes. Então já deu para perceber que a perspectiva é tudo quando o assunto é a observação do céu, principalmente do céu noturno. Como antigamente as pessoas não sabiam das características físicas intrínsecas das estrelas e nem das distâncias absurdas que elas estão em relação a nós, o que importava mesmo era o brilho e o caminho pelo céu e os desenhos imaginados nos conjuntos de estrelas. Então as culturas antigas usavam essas formações para contar histórias, guiar viajantes e até mesmo definir ou adivinhar o futuro das pessoas, como é feito na astrologia. Milênios depois da pré-história, as constelações também tinham uma função muito prática. Orientavam os navegadores nas longas viagens marítimas e permitiam o controle do calendário agrícola, essencial para a sobrevivência. Cada cultura tinha sua própria forma de ver o céu, mas o ato de mapear as estrelas é um elo comum que conecta toda a humanidade. Constelações como Órion, Ursa Maior e Escorpião têm histórias ligadas a mitos gregos. Por exemplo, a constelação de Órion, visível em todo o mundo, é associada a um caçador gigante na mitologia grega, como eu acabei de falar. Já no Egito Antigo, essas mesmas estrelas da constelação de Órion representavam Osíris, o deus da vida após a morte. Outro exemplo famoso, a Ursa Maior, que os gregos viam como uma ninfa transformada em urso por Zeus, enquanto que para alguns povos indígenas estadunidenses, elas representavam um urso caçado por guerreiros. Esses mitos demonstram como diferentes culturas interpretam o céu, de formas únicas, usando as constelações para refletir seus valores, seus medos, suas aspirações. As histórias das constelações continuam a encantar, proporcionando um elo entre o passado humano e o vasto universo que ainda vamos descobrir. Só para você ter noção, a constelação do Cruzeiro do Sul não era conhecida pela comunidade europeia até o início das grandes navegações, a partir do século XV. O próprio nome do Sul refere-se ao hemisfério sul. Ora. Essa constelação não é vista do hemisfério norte. Já a estrela polar, Polaris, a principal referência para telescópios que utilizam uma montagem equatorial no hemisfério norte, não é vista no hemisfério sul. Cada hemisfério possui suas características peculiares. Essa dinâmica astronômica, que depende da latitude, é realmente algo extraordinário e é mais uma evidência da esfericidade da Terra. Com tudo isso que eu já falei até agora, você já deve ter notado que as constelações não são apenas desenhos no céu. Elas são mapas antigos, ferramentas de navegação e um reflexo das histórias que nossos ancestrais contavam. Mas o que realmente são constelações estelares hoje? Convenhamos, a tecnologia GNSS já tomou conta das viagens e navegações atualmente, em quase todos os lugares e povos do mundo, de tal forma que todos nós conseguimos já acompanhar em tempo real uma viagem de avião ou de Uber, ou até mesmo utilizar o Google Maps. Tudo isso pelo celular. Nós também já não estamos muito mais conectados com as histórias mitológicas das estrelas e já não acreditamos mais que nosso futuro é definido pela posição dos astros e estrelas no céu, não é? Enfim, agora que você já sabe que ao longo da história diversas culturas mapearam o céu com suas próprias constelações, uma pergunta surge: de onde vêm as famosas 88 constelações do céu, afinal? As constelações que estão disponíveis em aplicativos e softwares de astronomia e que são tidas como universalmente oficiais hoje foram definidas pela União Astronômica Internacional, IAU, na sua primeira Assembleia Geral, que aconteceu no ano de 1922, em Roma, na Itália. Porém, a publicação oficial por parte da IAU só aconteceu em 1930. São as famosas 88 constelações. Elas, na verdade, são regiões da abóbada celeste, não são os desenhos em si. Essa padronização permitiu que a astronomia se tornasse uma ciência verdadeiramente global, facilitando a comunicação e a colaboração entre astrônomos de diferentes culturas. Além disso, pela tecnologia moderna, com telescópios e softwares de mapeamento estelar,
é possível a visualização detalhada dessas constelações, ou seja, dessas regiões do céu, e a descoberta de novos corpos celestes em seus limites. Essa evolução reflete a crescente compreensão humana do universo e a nossa contínua exploração dele. Por exemplo, desde o mês passado, ou seja, desde setembro de 2024, um cometa tem chamado a atenção pelo seu brilho no céu, o cometa C2023A3. Até o dia 1º de outubro, este cometa esteve visível um pouco antes do amanhecer, na direção leste. Porém, ele esteve visível já na direção oeste, no Sol poente, a partir do dia 11 de outubro. Para colaborar com a sua localização a partir do dia 11 de outubro, ele deve estar até o dia 14 de outubro na constelação de Virgem. Entre os dias 15 e 18 de outubro, esteve na constelação da Serpente, e a partir do dia 19 de outubro até o dia 7 de novembro, ele vai estar na constelação do Ophiuco, já com uma magnitude de 5.0. Mesmo que você não saiba localizar todas essas constelações por si só, com a utilização de um software como o próprio Stellarium, você vai descobrir facinho como encontrá-las. Além disso, as constelações são ainda usadas para denominar estrelas, que são geralmente nomeadas com base na constelação a qual pertence e pela ordem de seu brilho. O que eu quero dizer? Vou dar um exemplo. Betelgeuse é uma das estrelas mais brilhantes do céu e a mais brilhante da constelação de Órion. Um outro nome dela é Alpha Ori, estrela alfa da constelação de Órion. A ordem segue o alfabeto grego. A estrela mais brilhante em uma constelação é a estrela Alfa, a segunda mais brilhante é a estrela Beta, a terceira é a Gama e assim sucessivamente. Essa organização não só facilita o estudo do céu, mas também conecta a ciência moderna com tradições milenares de observação celestial. Um outro ponto bem legal a respeito das constelações são as conjunções, que geralmente são aproximações entre objetos celestes, geralmente envolvendo um ou mais corpos do sistema solar, seja a Lua ou seja um dos planetas visíveis ao olho nu. Se você quiser aprender um pouco mais exclusivamente sobre o sistema solar, sobre o Sol, sobre asteroides, sobre cometas e demais objetos em destaque, eu tenho um e-book e uma oferta especial para você. O nome deste e-book é Conhecendo o Sistema Solar. Então aproveita a oportunidade no primeiro link da descrição e compre já o seu antes que o valor promocional algum tempo depois da data de publicação deste vídeo aqui. Então corre lá. Quer aprender um pouco mais sobre o universo, sobre a astronomia cidadã? Se inscreve aqui no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos e deixe nos comentários aqui qual é a sua constelação favorita. Ou se você tem alguma outra dúvida também, faz uma pergunta aqui que a gente vai ler e quem sabe isso até não se torne um vídeo depois, não? Céus abertos para você e até a próxima. Tchau, tchau.